Um ótimo dia a todos os estudantes, pesquisadores, conhecedores das Escrituras e também um forte abraço àqueles que passam pela primeira vez no canal. Hoje nós vamos falar a respeito de um dos ditos de Moisés. Seria o Deus da Bíblia contraditório ou uma das leis de Moisés ou até o próprio Moisés seria maior que o Criador? Mas antes de entrarmos neste detalhe, eu peço que se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha que é muito importante, compartilhe esse vídeo e se inscreva no Instagram. Deixe ali a sua pergunta no direct, no WhatsApp ou aqui no YouTube. Eu me chamo Rony Leal, roda a vinheta. Vamos entender mais um pouco do que acontece quando Noé saiu da arca com a sua família. Diz a história religiosa da Bíblia que a divindade se apresenta a ele e agora dá mais um direito ao homem que não teria anteriormente. E para isso vamos ler o capítulo 9 de Gênesis, versículo 3, que diz assim: Tudo o que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Aqui, o escritor do livro de Gênesis está afirmando que Deus dá o direito ao homem de comer carne. E é interessante que no decorrer da história religiosa da Bíblia, Deus vai dando direito ao homem de época em época. E nisso observamos, quando o homem ele foi colocado para lavrar a terra, ele teve o direito de comer de toda a erva verde. Lá no jardim, ele ganha o direito de comer de todas as árvores, de todos os frutos daquelas árvores, exceto duas que estavam no jardim. E agora, assim que ele sai da arca, vem uma palavra: agora vos dou. E o que ele dá? Ele dá o direito ao homem de passar a comer carne. Só que existe um detalhe imperceptível e que as pessoas não querem se aprofundar nisso. É dito que Deus deu o direito ao homem de comer tudo o que se move. Isso quer dizer que o homem pode comer o boi, a ovelha, mas também pode comer o cabrito, a lagartixa, o morcego, o calango e tudo aquilo que se move sobre a face da terra. É interessante que às vezes as pessoas olham para um país e pensam o seguinte: esse país está comendo cachorro, está comendo morcego, porque eles servem a divindades, eles servem algumas entidades que não faz parte de Deus e comem isso porque são endemoniados. Eu quero que você repare o seguinte: foi o Deus da Bíblia que deu o direito ao homem de comer tudo o que se move sobre a face da terra. Sendo assim, quando aquelas pessoas olham para esses países com cara de nojo e fazendo assim aquela separação para se dizer que são melhores, cuidado com isso. Foi o Deus da Bíblia, aquele chamado Criador, que deu esse direito do homem comer tudo. E como a Bíblia sempre fala, tanto no Salmo 102, que o salmista transformou ali até como um louvor, e Malaquias 3, é dito que Deus ele não muda. É uma das confianças que todos aqueles que creem em Deus têm, porque ele é imutável. E pela lógica, dentro da teologia corrente, seria Moisés o escritor do livro de Gênesis. Mas a pergunta que vem é: seria Moisés maior do que o Criador, ou seria as leis de Moisés maiores do que as leis que o Criador deu? Para entendermos isso, vamos ler Deuteronômio capítulo 18, versículos 7 e 8, que diz assim: Porém estes não comereis, dos que somente ruminam o que tem a unha fendida, o camelo, a lebre e o organaz, porque ruminam, mas não têm a unha fendida. Imundo vos serão. Nem o porco, porque tem a unha fendida, mas não rumina. Imundo vos será. Destes não comereis a carne e não tocareis no seu cadáver. Mas se a Bíblia diz que Deus não muda,
agora Moisés se coloca maior do que o próprio Criador. Porque diz as Escrituras que Deus, ele disse a Noé que Noé poderia comer tudo o que se move, tudo o que tivesse vida, poderia comer a carne de tudo que está se movendo sobre a face da terra. Mas Moisés, ele determina legalmente diante de uma lei que o povo de Israel não deve comer determinados animais porque torna o homem imundo. Aí eu vos pergunto, a Bíblia é ou não é um livro contraditório? Porque se a norma e a lei colocada por Moisés for dele próprio, então os homens são seguidores de homens. Mas se a lei foi dada por Deus a Moisés, então Deus é um Deus completamente contraditório, porque ele dá o direito ao homem de comer tudo e agora ele fala para Moisés proibir o homem de comer, porque tem coisas que iria sujar, iria tornar o homem abominável diante dele. Afinal, a Bíblia é ou não é um livro de confusão? Mas por que antes não sujava o homem e agora suja? Porque o homem passou a criar uma religião separatista para controle de massa. Deixar o homem debaixo de um jugo, de um pensamento e ali fazer com que ele obedeça a uma voz como se fosse do próprio Criador. Vamos ler o que está no capítulo 14 de Deuteronômio, logo no princípio, versículo 2 e 3, que diz assim: Porque sois povo santo ao Senhor, vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe ser de seu próprio povo. Não comereis coisa alguma abominável. Aqui o escritor de Deuteronômio, ele já começa a afirmar que eles são melhores do que todos os outros povos da terra. Ele fundamenta que o Senhor, o Criador, ele olhou todos os povos e escolheu somente Israel para ser o povo dele. Em suma, ele quer dizer que diante de todas as nações existentes, deu na cabeça do Deus Criador que o povo de Israel deveria ser o povo dele. E com isso, Israel nunca poderia comer nada abominável para não ser uma abominação diante do Criador. Mas detalhe, diante daquele Criador que disse a Noé que o homem poderia comer todas as coisas. E não é só na época de Moisés. Na nossa atualidade, vemos religiões que se acham também a cereja do bolo. Se acham as melhores do que as outras, se acham aquelas que detêm o conhecimento verdadeiro, a religião verdadeira, se colocando em forma soberba diante dos homens. Devem ter aprendido isso de Moisés. Mas não para por aí. Além do escritor de Deuteronômio, denominado Moisés, dizer que o homem não pode ser imundo diante do Criador, que o seu povo tem que ser um povo diferente, porque Deus assim o escolheu, repare o que ele diz no versículo 21 de Deuteronômio capítulo 14. Não comereis nenhum animal que morreu por si. Podereis dá-lo ao estrangeiro que está dentro da tua cidade, para que o coma, ou vendê-lo ao estranho. Porquanto sois povo santo ao Senhor vosso Deus, não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Perceberam a caretice? O povo não pode comer para não se tornar imundo. Mas se tiver um estrangeiro dentro da sua cidade, você pode até dar para esse estrangeiro. E, aliás, você pode até vender para esse estrangeiro. Por quê? Porque vocês são um povo separado. Vocês são um povo santo. Vocês não podem ser imundo, mas o resto pode. O animal, ele morreu por si só. E com isso, segundo a lei de Moisés, ele se torna imundo. O povo não pode comer. O povo não pode ser imundo, não pode ser abominável diante do Senhor. Mas arrumar uma graninha com aquilo que é abominável, aí você pode. Por quê? Porque você é o povo separado, é o povo santo, é o povo escolhido, é o povo que pode arrumar uma grana em cima dos outros. Isso é uma tremenda cara de pau. Quando você às vezes lê a Bíblia
e conclui que a Bíblia é uma palavra santa, que ali existem homens que querem, que fazem o seu esforço de trazer com que outros se aproximem da presença de Deus. Quando você pega a Bíblia e lê, você começa a tentar perceber que ali existe um Deus que quer fazer com que o povo se achegue até Ele e manda os seus pregadores. Mas quando você se aprofunda e entra nas entrelinhas e vai nas entrelinhas da Bíblia, você começa a notar que os outros não se importam. O que importa são homens que têm a cara de pau de dizer que aquilo não pode porque eles são separados, mas arrumar uma graninha e descer e deixar os outros imundos, isso pode. Cuidado com as religiões separatistas. Aí tem aqueles que afirmam, não, se está escrito na Bíblia é uma verdade. Aí eu vos pergunto, a Bíblia é a palavra inspirada de Deus ou é a palavra de homens que criaram filosofias separatistas e se tornaram gananciosos em cima de outros homens? O que você acha? Deixe aqui o seu comentário. E se alguma religião se coloca para você como a melhor, a verdadeira, a que detém somente o conhecimento da verdade, cuidado com isso. São homens soberbos, separatistas e que com certeza, diante de outros homens, tentam ganhar a sua forma de vida. E com isso eu te peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante, compartilhe esse vídeo e se inscreva no Instagram. Deixe aqui a sua pergunta no direct, no WhatsApp ou aqui no YouTube. Lembrando, o meu WhatsApp e o Instagram está logo abaixo na descrição do vídeo. Eu me chamo Rony Leal, um grande abraço e até a próxima.